Olha, eu sei que a gente está envelhecendo, já estamos aqui na meia idade e a gente busca o quê? Fazer exercícios físicos, né? Pra ficar com um corpinho, ó, bacana, né? Porque, afinal de contas, todo mundo quer seguir de boa. Mas o que você tem feito pro seu cérebro? Quais são os exercícios que você tem feito para ele? Jovens da meia idade, muito bem-vindos ao canal de Boa Nuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje eu trouxe um conteúdo, um tema bem interessante. Todo mundo sabe, né, quando a gente chega aqui nessa meia idade, depois dos 40, depois dos 50 anos, a gente precisa o quê? Redobrar os cuidados que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa saúde. A gente precisa ficar mais atenta ao que a gente come, ao que a gente ingere. A gente precisa também praticar exercícios físicos regularmente para acelerar esse nosso metabolismo que fica um pouquinho mais lento aqui com essa maturidade. Enfim, a gente precisa ter uma vida mais regrada para ter um corpo mais saudável e alcançar uma maior longevidade. Mas e quanto ao seu cérebro? Quais são os exercícios que você tem praticado para prevenir o seu declínio cognitivo? Porque, afinal de contas, mente ativa é mente sã. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. E eu trouxe aqui a Cristina Carvalho. A Cris, ela é dona de um espaço aqui no Rio de Janeiro chamado Cronos. E o Cronos atua com cursos multidisciplinares, né, Cris? Voltado para essa faixa etária dos 50 anos. Cris, muito obrigada pela sua presença aqui no canal de Boa Nuzenta. Obrigada, Gabi. Foi muito bom esse convite de conversar um pouquinho sobre o tempo, longevidade. Porque esse é um assunto que muito nos interessa, né, Cris? Muito. Quando a gente atravessa os 40 e 50 anos, nossa, muita coisa muda, É bem né? aquela coisa do olhar, né? Você já olha mais de Pois cima, é. pra ver o que vem por aí, né? Como é que você então definiria o que é esse espaço Cronos? O que as pessoas podem encontrar aqui? O Cronos é um espaço para ser um espaço de referência, né? Então, o que a gente procurou fazer aqui no Cronos é como se fosse uma grade de televisão, uma grade de canal, dedicada a um público, como você faz, né? Então, para esse público, a gente está oferecendo diversos conteúdos ou diversos cursos, né? Na área da mente, a gente oferece cursos de meditação, mindfulness, respiração. Por quê? Porque além do cérebro, que é um espaço físico, vamos dizer, a gente tem a mente, que ela funciona como o nosso espaço interno, né? A gente vem o nosso desejo, o nosso sentimento, tudo isso nasce da nossa mente, do que a gente está projetando. Então a gente tem cursos dedicados. E tem cursos que a gente chama para a vida. Então a gente tem oficina digital. Por quê? Porque nós não somos nativos digitais. Né? A galerinha já nasce, você vê bebezinho com verdade, já nasce na mão. Então no Cronos é uma grade de programação de cursos para o cérebro, para a mente e para a vida. A gente tem autobiografia, escrita criativa, quer dizer, coisas práticas que você precisa também para o mundo do trabalho ou para a sua vida particular, mas para você acompanhar, né, o tempo de hoje. E Cris, conta pra gente, como é que surgiu, há quanto tempo o Cronos existe, como é que ele surgiu? Conta um pouquinho da história. O Cronos, apesar de ser um deus do tempo, a gente tem um tempinho pequeno, né? A gente começou no final de 2019, início de novembro, fazendo assim uma introdução aos cursos, aulas experimentais, né? Testando toda a nossa dinâmica e nossos conteúdos. Oferecemos várias aulas experimentais, gratuitas, para as pessoas experimentarem, para a gente também fazer o que a gente chama de piloto valendo, né? Na televisão tem isso. E aí, a partir do início do ano, a gente já começou com matrículas. E agora, após o carnaval em março, o Cronos começa a engrenar, né? Trazendo mais alunos. E agora a gente já tem turmas regulares e tem vários lançamentos de cursos para 2020.
E assim, qual foi a grande motivação de você ter criado o Cronos? Porque assim, eu vi no site dela, você vê que são aulas, né, voltadas para um público acima dos 50 anos. Qual foi sua grande inspiração para focar nessa faixa etária e por que só a partir dos 50 anos e não a partir dos 40? Os 50 não é uma idade, né? É um espaço de tempo. Porque até os 50 ou 40 e muitos, você vai numa batalha, né? Você vem da sua infância, aí você vem na adolescência, a juventude você está querendo um monte de coisas, aí você entra na vida adulta. Na vida adulta, você começa a galgar, né? Eu quero ser uma profissional, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu não quero casar, eu quero isso, quero aquilo, quero... E você, quando você já subiu nessa estrada, você começa a olhar, é o que eu falo assim, dar uma olhada de cima, né? Quando você se sente maduro para você analisar o que você já passou, mas na verdade a longevidade é você começar a contar o tempo que vem para frente. Você não está com 50, o que eu tenho pela frente? Quantos anos mais restam, né? Quantos anos mais, o que eu quero fazer? Então é um momento, eu acho que de uma análise, de um balanço, né? Profissional, pessoal, da vida, do que você leva, o que você leva, aí as coisas começam a ter importâncias diferentes, né? Então, esse momento da longevidade, e cada vez mais a gente vai viver mais, melhor, mas lidando com coisas diferentes. E o tempo está passando muito rápido em relação à tecnologia, meio ambiente, à sustentabilidade. Você tem que lidar com outras coisas, né? E essa é exatamente a proposta do Cronos, né, Cris? É de você oferecer cursos multidisciplinares, focado para essa maior produtividade desse público, mas também começar a movimentar o nosso cérebro em questão de memória, né, da cognição. Explica melhor sobre isso. Quais são os cursos que ajudam nesse sentido? Que eu achei muito interessante, gente, né? Porque assim, eu tenho só 45, mas eu já sinto que minha memória já está começando a falhar. Então, a gente tem cursos em 3 áreas que eu chamo do cérebro. O cérebro faz parte de um organismo, né? Então, a gente tem os músculos, a gente tem toda a parte circulatória, enfim, a gente tem nosso cérebro que está dentro de uma caixa craniana e que tem uma função muito específica de pensar, reter, organizar as informações, desde a informação mais funcional, que a gente chama, abre mão, fecha mão, até da organização da nossa memória, né? A gente vai criando essas reservas, né? Colocando essas reservas e o nosso cérebro vai fazendo essas conexões. Ao longo da nossa vida, até a gente atingir aquele topozinho, a gente vai acumulando informações e memórias, né? É saudável também você esvaziar o seu HD, quer dizer, você não precisa saber tudo, acumular tudo e tá tudo na ponta da língua, mesmo porque isso também faz parte de um exercício. Eu preciso aprender coisas novas e outras coisas já não têm tanta importância. Então, o importante do cérebro é esse exercício. Essa reciclagem. Você está sempre aprendendo e criando novas conexões para que todo o sistema que é químico, que está funcionando dentro do cérebro, ele esteja realmente, essa máquina, vamos dizer, esteja funcionando o tempo inteiro. O que a gente faz? A gente tem áreas do cérebro específicas para linguagem, para matemática. Também ao longo da vida a gente vai escolhendo, né? Eu gosto mais de matemática, então eu vou trabalhar mais meu lado esquerdo do cérebro, que é esse lado mais lógico, matemático. Não, eu sou muito criativa, eu agora então vou trabalhar mais a área de linguagem, eu sou tão emotiva, então eu vou trabalhar só. Só que o cérebro, ele vai também se acostumando. Tem gente que fala assim, mas eu faço sudoku, eu faço palavras cruzadas. Adianta sim, contanto que isso não seja uma rotina, porque como todo o nosso corpo, a gente vai se acomodando, né? A mesma coisa que a gente fazia só exercício para o braço direito. Você vai ficar com o braço direito super musculoso, né? Mas você vai começar a ter... atrofiar o outro, né? O cérebro é a mesma coisa. Então, quando a gente estimula as diversas áreas do cérebro. Da linguagem,
lógico-matemática, visoespacial, até a área motora, porque a gente vai, ao longo do tempo também, criando posturas e você tem que estimular a partir de um comando central todas as suas áreas. O que a gente trabalha aqui nos cursos que a gente dedica ao cérebro? Estimular as diversas áreas. Se alguém tem mais facilidade lógico-matemática, os exercícios de lógico-matemática vão ser mais fáceis, mas chega na linguagem, começa a esquecer. Peraí, onde estava aquela palavra mesmo? Aquele, sabe? Ou aviso espacial, não sabe onde deixou a chave, o celular. Porque também é um tipo de linguagem. Você lê o ambiente que você está e você guardar o que tem nesse ambiente. Também é um exercício. Eu entro numa sala, eu olho aquela sala, eu tenho que ter a visão espacial daquela sala e guardar. A porta é ali, a saída é ali. Enfim, isso faz parte também do exercício. Então, a gente, nesse curso a gente estimula. E o curso, ele não é só para pessoas mais velhas, né? Não é um curso de velhinha. Qualquer pessoa pode fazer exercícios para o cérebro a vida inteira. Evidente que quando você está nessa faixa etária, realmente você começa a precisar mais. É como um jovem, né? Ele pula, ele sobe, não sei quando você vai ficando mais velho. O cansaço vai chegando, né? A falha da memória vai aparecendo. Exato. Né? Aí você precisa dedicar um tempo e fazer sistematicamente esse tipo de atividades. E orientada. E Cristina, no caso, tem um público específico para procurar esses tipos de curso? Ele tem que trabalhar, está trabalhando há muitos anos, uma dona de casa pode vir fazer um curso, qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Qualquer um tem a vontade de aprender e de trabalhar essas múltiplas inteligências, né? E trabalhar conteúdos. Tem um relacionamento social, porque eu acho que uma das coisas importantes quando você chega numa determinada faixa, porque você não é mais mãe do fulano da escola, aí ou você está aposentada, perdeu o seu grupo de trabalho, ou você foi dona de casa há muito tempo e acabou ficando isolada. Então, essa inteligência também, um tipo de inteligência interpessoal e intrapessoal, é uma inteligência que você tem que desenvolver, porque você desenvolve a linguagem, você fica up to date dos assuntos, então você discute, conversa com outras pessoas da mesma faixa etária. Você volta a ter uma vida produtiva, uma vida social, produtiva, né? Você aprende coisas novas, você atualiza, né, no campo. Essa troca é muito rica, né? E qual é a sua formação, Cris? Minha formação, eu fiz medicina. É mesmo? Que interessante. Então eu fiz medicina na UNB, na Universidade de Brasília, eu sou brasiliense. Mas depois eu não exerci, eu fui direto para a área de educação. Então eu trabalho muitos anos com projetos na área de educação. Fiz parte da equipe fundadora do Canal Futura, da Fundação Beto Marinho. Depois trabalhei muito tempo na TV pública, fiz vários projetos para o Sebrae, para o SESI, para organizações do terceiro setor, né, sempre na área de educação e cultura, trabalhando com as múltiplas plataformas. Por isso que o Cronos meio já era um projeto, né? Eu trabalhei sempre desenvolvendo projetos, seja de televisão, muitos programas de televisão. E sempre voltado para a área de educação, né? Sempre voltado para a área de educação. Então eu fiz projeto para criança, para ensino fundamental, ensino médio, professores, trabalhadores, EJA, educação de jovens e adultos, formação. E quando eu fui vendo a necessidade de fazer um projeto de conteúdos e educação para o pessoal da longevidade, que vai chegando a uma determinada faixa etária, você vai tendo necessidade de conteúdos e projetos diferentes. E o Cronos também ele vai ter que ser isso, né? Um espaço de trocas, porque o meu público, ele tem essa estrada, né? Então ele também pode vir aqui e demandar: Cristina, tem um curso tão interessante, eu já tenho muita demanda pelo curso na área de saúde, e essa parte toda de como essa mulher vai se vestir, como essa mulher vai se organizar. Então, toda essa área de bem-estar e saúde, eu já tenho uma demanda do meu público. Que melhora público. muito a autoestima dessa mulher, Exatamente. né? Resgata, né?
Então, o próprio público, ele vai trazendo essa movimentar demanda, né? o Cronos, e o Cronos, a ideia é que seja uma referência, né? Um espaço, ele me perguntou, o que é o Cronos? É um espaço de referência para um determinado público, né? Que eles possam encontrar aqui, o que tem no Cronos, que curso tem, o que a gente pode encontrar lá. Sempre alguma coisa interessante, uma programação interessante. E um dos cursos que eu achei muito interessante, que eu vi que vocês têm sobre educação financeira, porque parece não lógico, mas é super real. Muitas pessoas chegam aqui nessa meia-idade, nessa maturidade, não tendo essa consciência financeira, não tendo construído uma vida tranquila, né, nesse setor. E hoje a gente sabe que o mundo do trabalho mudou, a previdência mudou, né? A relação não é uma relação mais de tranquilidade, vamos dizer, que você vai receber ou ter uma renda que vai te dar uma tranquilidade financeira. Então você realmente, bom é começar mais cedo, mas se você não começou mais cedo, você precisa A gente se pensar se programar, e cuidar né? do seu dinheiro. Eu chamo assim, vamos cuidar do dinheiro, porque antes esse cuidar do dinheiro parecia uma coisa assim, eu vou me aposentar, e como se a aposentadoria fosse uma coisa tranquila. Hoje E não mais. não é mais, né? Então a aposentadoria passou a ser uma preocupação. Sim. E a gente tem esse curso justamente para ensinar ou orientar as pessoas a olhar para o dinheiro como um cuidado. Você vai precisar cuidar do seu dinheiro. Você vai precisar saber de investimento. Você vai precisar fazer planilha. Assim, até chato. para você ter saúde, gente, na sua velhice. Exatamente. Porque se você não tiver dinheiro para gerir isso, como é que fica, Não, né? os últimos anos de vida são os anos mais caros. Exatamente. Então, assim, você vai precisar cuidar do seu dinheiro, achando aquilo chato ou não, né? Planilha, anotar centavo. Tem sofrimento? Tem, porque tem uma psicologia financeira. As duas economistas que dão esse curso, elas falam muito, vai doer, sabe? Vai doer porque você vai ter que escolher e você não vai conseguir manter a vida como ela era, né? Você vai ter que fazer uma outra vida muito mais leve, muito mais feliz, eu acho também, porque você vai tirando aquela carga que você foi achando que aquilo era muito importante, e quando você chega do tal dos 50 a mais ou da longevidade, você vê que coisas que você perdeu dinheiro ou que você não prestou atenção no dinheiro não eram tão importantes. Então você vai definir, se viajar é importante para você, então como eu vou organizar minha vida para viajar? Pagar a universidade do meu neto é importante para você, então você vai ter que organizar isso de alguma outra maneira. Então, educação financeira para essa faixa etária, a gente não teve na escola, não foi uma preocupação. Até hoje não tem na escola, né? Então, eu acho que, assim, cuidar, inclusive para a gente orientar as Os gerações, filhos, né, os filhos, os netos, que é importante, né, que é um assunto importante. Cris, e hoje na sua equipe, com quais profissionais você conta aqui no Cronos? Uma das coisas que a gente tem muito cuidado é justamente na formação dessa equipe. Os profissionais, eles são responsáveis por cada curso, né? Então, no curso de Planeja Sua Vida Financeira, eu tenho duas economistas top, que é a Letícia Camargo e a Luciana Fernandes. Então, elas são do mercado, elas são palestrantes, elas são pessoas de referência na área financeira. Na área do cérebro, eu trabalho com psicólogas com mestrado e doutorado. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas que cruzarem aquela porta para entrar numa sala de aula para estar aqui num curso livre, né? Aqui a gente recebe as pessoas, mas ninguém tem obrigação, não é uma faculdade, não é uma escola, não tem diploma, mas a pessoa realmente ela tem que ganhar uma coisa. Eu sempre falo isso com a minha equipe. Olha, entrou ali, o que a pessoa vai sair, né? Com que conteúdo ela vai sair? Então, a preocupação de você ter uma equipe muito boa, muito bem formada e muito atenciosa. É um curso local, né?
não é uma rede, então é muito afetivo. Por enquanto, é local, né? Mas eu acho que mesmo que se ele crescer, ele vai crescer com essa ideia do local. Formato, porque também é importante você ter esse acolhimento, né? Do bairro, você dá da aula cidade. Também? Não, eu costumo entrar nas aulas, como eu falo, né? A gente discute sempre os conteúdos com os professores, monitores, né? A gente recebe esse conteúdo com antecedência e a gente conversa sobre a turma, a gente vê algumas necessidades, tem alunos, especialmente na estimulação cognitiva, muitas vezes as famílias querem, mamãe, você está com problema na memória, então você vai ter que ir lá. Aí a gente sempre recebe essa pessoa sem infantilizar, né? Você quer estar aqui? Então experimenta, você vê. Então a gente tem esse cuidado de que o adulto, quanto mais longevo ele fica, não infantilizar essa relação, né? Então assim, a gente tem muito cuidado com nossos profissionais de estarem sempre com muita atenção com cada um individualmente e analisando isso. Tendo uma relação pessoal com um aluno, mesmo que a família ache bacana, meu pai precisa, minha mãe querer, né? Claro. Ele é um adulto, Sim, claro. Ele é um adulto cheio das suas experiências. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora um curso de autobiografia. Todo mundo tem uma história para contar, né? Principalmente quem já viveu, quem já tem estrada. A gente só vai ensinar a técnica, a gente vai estimular que as pessoas escrevam as suas histórias, que deixem um legado, que revisitem suas memórias. Tudo isso traz uma autoestima. E você deixar um legado para o seu filho, para o seu neto, um livro, né, um texto bacana sobre o seu pai, sobre o seu avô, sobre a sua vida, sobre um fato interessante. Então, esse curso de autobiografia também é um curso muito interessante para você trabalhar memória, porque você vai ter que revisitar algumas coisas, criatividade, técnica e inclusão digital, que é sempre uma preocupação transversal que a gente tem. A gente tem oficina digital específica, né, smartphone, TV conectada. Isso achei muito interessante também. Vocês dão esse contexto para eles, né? E ao mesmo tempo a gente tem game. Um dos cursos para o cérebro usa jogos digitais, game. Eu estou com uma aluna de 88 anos, fez 88 no carnaval, que já está programando game. Acredita? Ela já fez um foguete. Gente. Aí do foguete ela já fez os meteoros, aí fez as coisas, as bombinhas para jogar. O foguete dela já tem trajetória para acertar, então ela está criando um videogame. E isso vem de um projeto, esse game, ele é fruto de um projeto da USP, da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, com um desenvolvedor de games de São Paulo, Fábio Ota, chama-se Cérebro Ativo. E a gente tem uma pesquisa da USP que pegou 75 pessoas, numa faixa etária de média de 62 anos, e separou em 3 grupos. Um grupo dessa pesquisa não jogou e nem programou o videogame. Outro grupo só jogou videogame. E o terceiro grupo chegou na fase que alunos meus já estão, que é programar, fazer programação, criar videogame, com 88 anos. Então, o grupo que não jogou, não fez nada, não criou, ele teve, durante o período da pesquisa, uma perda cognitiva de até 20%. Quem jogou, ganhou, chegou a ter um upgrade cognitivo, vamos dizer assim, de aprendizado, de até 40%. E quem chegou na fase de programação, algumas pessoas chegaram a 60% de ganho cognitivo. Nossa, Cristina, que interessante essa pesquisa, né? Esses ganhos, ou seja, trabalhar o cérebro é poderoso. Né? Hoje essa pesquisa está sendo repetida com 200 pessoas numa faixa etária de 60, eu acho que o mais velho tem 90 anos, né? E a USP e o Fábio Ota do Cérebro Ativo estão fazendo de novo essa pesquisa para fazer comparativos, né, e ver evolução. Eles estão dando resultados excelentes com o uso de games para esse público. Primeiro, além de foco, atenção, concentração, tem a questão da agilidade.
com o computador, porque a gente tem um laptop, então joga no laptop, ainda tem a construção das figuras, né? Você estimula a sua visão espacial, porque você cria objetos em 3 dimensões para fazer o jogo. E você joga. E os desafios do jogo, tem gente que está na 10ª fase e não consegue passar. Passa um dia e não consegue passar de fase. E essa persistência, né? Eu vou conseguir. Isso daí também é muito importante. É você ter vontade e persistência. Porque muitas vezes o que acontece quando você também vai ficando um pouco mais velho, você vai se acomodando. Ah, com certeza, né? Natural, né? Então, o que a gente vê é que muita gente acaba tendo como única atividade do dia ou ir ao supermercado, a atividade da semana, vou ao médico, a atividade do final de semana, ficar esperando um filho visitar. Os netos, né? Nessa fase. E me diga uma coisa, qual é a duração dos cursos aqui do Cronos, em média? Eu tenho cursos que eles não têm duração, né, de estimulação cognitiva, você pode fazer a vida inteira e que isso é bom, né, porque os exercícios são sempre diferentes, você trabalha com jogos, com linguagem, com texto, com desafios, então é um curso que é para a vida inteira, é como uma academia de ginástica, quanto mais, melhor. O cérebro ativa o game também, porque as fases vão aumentando o grau de dificuldade e você vai construindo novos jogos com mais complexidade, também para a vida toda. E eu tenho cursos que têm duração de 8 a 10 semanas. Por exemplo, o Vida Financeira Organizada são 10 semanas, 10 encontros. Né? Autobiografia são 8 encontros. Tem Mindfulness, que é a técnica do Mindfulness, que a gente trabalha com a técnica internacional, certificada, é também de 8 semanas. Lego Serious Play, que eu não falei no Lego. Esse é bem bacana também, gente. Também 8 semanas. E o tempo de duração da aula? São de 2 horas? 2 horas por semana. E sobre esse curso da Lego, achei tão interessante, eu vi no site, gente, antes e tal, achei tão bacana, porque é uma brincadeira de criança, né, que estimula muito e até aqui, nessa nossa maturidade, também vai ajudar. Como é que é esse curso? Esse curso, ele trabalha comunicação, criatividade, porque ele é um curso certificado da Lego. A Lego desenvolveu, junto com a MIT, uma metodologia para ser usada em empresas, em grupos de empresas, né? Chama-se Lego Serious Play, essa metodologia. Então, eu vendo isso também, achei super interessante, quando eu comecei a pesquisar cursos, eu vi que essa metodologia podia se adaptar muito bem ao público maduro. E o que eu fiz? Liguei para a Lego Internacional. Existe uma certificação dessas pessoas que trabalham com essa metodologia em São Paulo. Aí eu falei com a Lego da América Latina e eles toparam fazer essa metodologia adaptada ao nosso público. Ela usa as peças do Lego, né, do jogo do Lego, para significar. Primeiro você cria alguma coisa num módulo temático. Então você constrói. Aí você dá um significado para aquilo que você construiu. Você tem que comunicar com os seus pares o que você criou dentro do tema. Depois você tem uma construção coletiva. Você também faz uma comunicação coletiva. Você cria narrativas. Você cria objetivos. Então, muitas vezes, você trabalha com questões muito internas que você consegue transformar aquilo em uma matéria, vamos dizer assim, 3D, da sua criação. Então você cria, você comunica, você trabalha o grupo numa criação coletiva e você trabalha um tema. Você tem que chegar a algum lugar com aquele objetivo daquele dia. A metodologia é muito interessante. Você trabalha o coletivo, você trabalha o que você está pensando sobre aquele tema. É bem desafiadora. Bem desafiadora. Né? E Cristina, hoje a Cronos existe há pouco tempo, seu espaço aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. Vou até deixar aqui o endereço aqui dela do Instagram e o site para vocês conhecerem. Mas você pretende no futuro próximo, de repente, levar essa sua metodologia para a internet?
A gente está criando um site que é uma plataforma, né, onde o conteúdo das aulas vão ficar postados, né, e os nossos professores, dada a grande qualificação, também vão postar conteúdos complementares. Então, assim, já vai ter um para saber mais dentro do nosso site. Posteriormente, eu acho que a gente vai fazer uma coisa presencial e também à distância, né? Especialmente na área de formação, porque muita gente também quer formação para trabalhar com esse público. Então, a gente pode ter dentro da nossa plataforma alguns cursos de formação para trabalhar com esse público. Os nossos cursos, eu acho que eles sempre vão ter uma pegada um pouco presencial, porque justamente uma das preocupações é a gente trabalhar essa comunidade, né? Você empoderar essas pessoas da maturidade, da longevidade. Tanto as mulheres como os homens, como as próprias famílias, entenderem que você vai ter uma população mundial e no Brasil cada vez mais velha. Então, ela vai ser cada vez mais criativa, cada vez mais propositiva, cada vez mais interessante, e é um mercado. Sabe? Essa população, ela consome conteúdo, ela consome na loja, então ela vai querer aquela coisa da saúde, ela vai querer a roupa, a moda, ela vai querer a viagem, a acessibilidade aos lugares. Então, eu acho que esse portal, ele vai acontecer, né? Você oferecer conteúdos complementares, parcerias, né? Dentro desse portal do Cronos, que o Cronos vai ser essa referência, né? De parcerias, conteúdos, e você vai poder ter cursos lá também, mas eu acho que sempre com essa proximidade. Enfim, é uma história que está começando nova, de muito sucesso já, gente, que tem muito a oferecer pra gente. E assim, eu não tenho dúvida que a Cronos não vai parar só aqui no Rio de Janeiro não, gente, porque é aquilo que você falou, a gente está envelhecendo cada vez mais, atingindo idades que outrora a gente não chegava, e a gente quer chegar como? Com muita saúde. E o cérebro, gente, é o que comanda tudo. Então, Cristina, super obrigada por você estar aqui no nosso canal, porque é um assunto, assim, gente, muito interessante, né? Muito bacana. E a última pergunta. Quem tiver 40 e 40 e poucos, você aceita? Aceita, a gente aceita. A gente aceita. Não vale a pena deixar de fora, né, gente? Não. Tem 40 e pouco. A gente faz uma exceção. Em geral é assim, né? O público da maturidade é exceção, né? Verdade. Também posso fazer com mais de 50, mais de 60. Aí. Aqui o público mais novo, as novinhas 200 também já estão começando a falhar a memória. Então, gente, venham conhecer o Cronos se você é aqui do Rio de Janeiro. Entra no site, tá aqui, descrito novamente para você conhecer. Tem aula experimental gratuita. Olha, gente, que máximo. E pode ligar pra conhecer, faz aula experimental. Isso é ótimo, né? Seja bem-vindo, tem sempre um cafezinho, um pão de queijo. Então, se você é do Rio de Janeiro, venha conhecer o Cronos, que é muito bacana, gente. Você só vai ter a ganhar na sua vida e na vida da sua família, né? Porque ficar esquecido dentro de casa não dá, né, gente? Os filhos perdem a paciência. Pois então a gente tem muito que viver com saúde e com qualidade de vida, tá bom? Então, Cris, mais uma vez, obrigada a você. E você do outro lado, se gostou desse vídeo, que eu sei que você gostou, deixa aqui seu like, se inscreva no canal de Bonusenta. Eu trago novos conteúdos e bons conteúdos todas as quintas-feiras aqui pelo YouTube, e no Instagram eu tô todo dia lá, postando conteúdos breves, rapidinho, pra gente cada vez mais elevar nossa autoestima e olhar que a vida tem muito a nos oferecer, tá bom, gente? Então a gente se encontra nos próximos vídeos do nosso canal de Bonusenta. Até lá!